Portugal, todos os anos, são diagnosticados cerca de 3 mil novos casos de cancro da cabeça e do pescoço. A doença atinge principalmente fumadores ou antigos fumadores e também pessoas que consomem álcool de forma excessiva. Anualmente, há cerca de 3 mil novos casos da doença em Portugal, com taxas de incidência e mortalidade das mais elevadas na Europa. Temos, por isso, duas especialistas para falar sobre o tema. A doutora Ana Joaquim, do Grupo de Estudos do Cancro da Cabeça e Pescoço, que se junta a nós a partir dos estúdios do Porto, e também a doutora Ana Raimundo, da Sociedade Portuguesa de Oncologia, que está aqui comigo nos estúdios da TSF em Lisboa. Doutora Ana Joaquim, começo por si. Pergunto-lhe o que é o cancro da cabeça e do pescoço e quais são os sintomas principais. O cancro da cabeça e pescoço é um tipo de cancro que atinge as vias por onde passam o ar e os alimentos na cabeça e pescoço. Ou seja, quando falamos deste tipo de cancro em particular, estamos a falar da cavidade oral, de uma zona da garganta que é a orofaringe e depois nas cavidades nasais, uma zona também da garganta lá atrás que é a nasofaringe e que vai dar à hipofaringe. E ainda, por onde continua também a passar o ar, a laringe. São estas as localizações do cancro da cabeça e pescoço, assim mais estrito. Os tais 3 mil novos casos ano dizem respeito a estes casos de cancro de cabeça e pescoço. No entanto, existem ainda outras localizações, como por exemplo a pele e a tiroide, que também estão localizadas, a pele da cabeça e pescoço e a tiroide que está localizada no pescoço, que também fazem parte deste grande grupo de tumores. Falando daquele mais estrito, das vias aéreas e digestivas da cabeça e pescoço, os sinais e os sintomas mais frequentes é fácil perceber, sabendo nós agora quais são as localizações. Portanto, se falamos da boca e da garganta, falamos de lesões na boca, tipo do estilo de aftas que não curam, lesões brancas e lesões vermelhas. Falamos da própria dor de garganta, da dificuldade em engolir. Se falamos a nível das fossas nasais e da nasofaringe, podemos falar de escorrência nasal, nomeadamente com sangue, em particular quando é só de um lado. E se pensarmos também nas vias mais baixas, na laringe, aí já falamos de rouquidão ou de alguma dificuldade respiratória. A própria dificuldade em engolir também. E existe um sinal frequente também, que é o aumento dos gânglios do pescoço. Portanto, isto são tudo sintomas comuns a muitas outras doenças e que todos nós temos ao longo da nossa vida. O importante aqui também é perceber como é que podemos desconfiar que estamos perante uma doença destas. E aqui é o fator tempo. Existe o número, as 3 semanas, portanto, quando estes sintomas duram mais de 3 semanas, apesar de tratamento dirigido aos próprios sintomas, aí então é a altura de procurar um médico para se perceber se aquilo que está a causar esse sintoma é realmente um cancro da cabeça e pescoço. Doutora Ana Raimundo, qual é a incidência da doença em Portugal? Os tumores da cabeça e pescoço representam cerca de 3 mil novos casos por ano, dos mais de 50 mil diagnosticados em Portugal, para todos os cancros, não é? E, portanto, representa um cancro com bastante importância, até porque em Portugal, neste momento, os Estados apontam que o diagnóstico normalmente é feito em estadios mais avançados. E sabendo nós que se estes tumores forem diagnosticados em fases mais precoces, iniciais, poderão ter taxas de cura que podem atingir os 80%. Daí ser muito importante todos estes programas que informam a população, que tornam a população mais alerta para estes sinais e sintomas que a doutora Ana Joaquim referiu e que pode levar a um diagnóstico mais precoce com maior probabilidade de cura destes tumores. E, portanto, a informação, melhorar a literacia e o conhecimento da população em geral é muito importante para nós melhorarmos estes números. Há cerca de 3 mil novos casos por ano em Portugal? Esse número está... Há quem diga que em determinados anos se aproxima mais até dos 4 mil novos casos, até porque depende do que é que se inclui dentro dos tumores de cabeça e pescoço, embora normalmente em medicina, quando nós falamos em tumores da cabeça e pescoço, diz mais respeito aos tumores que surgem nas mucosas destas áreas, tal como também já foi explicado. E existem hábitos de risco? E pergunto-lhe também o que é importante para se fazer um diagnóstico precoce? Há fatores de risco.
Eu gosto também de referir que neste momento existe uma evidência que cerca de 30% a 40%, isto de forma geral, e a população deve estar atenta, cerca de 30% a 40% dos cancros podem ser evitáveis, ou seja, preveníveis, desde que nós conheçamos e modifiquemos os nossos comportamentos de risco. E no caso do cancro da cabeça e pescoço, existem fundamentalmente 2 fatores de risco muito importantes, como um colega meu costuma dizer, que são conhecidos como o pai e a mãe da maior parte dos tumores da cabeça e pescoço, que é o tabaco e portanto, o excesso de álcool. Estes são 2 fatores que causam agressão sobre as mucosas da cabeça e pescoço. O que é que significa esta agressão? Eles estão continuamente a agredir as células que revestem as mucosas. Ao agredir continuamente, existe uma inflamação crónica. E é esta inflamação crónica que acaba por desenvolver lesões inicialmente pré-malignas e depois avançam para as lesões malignas. E, portanto, podemos dizer que grande parte destes casos podem ser evitáveis se as pessoas modificarem estes 2 comportamentos de risco: uma boa higiene oral, não fumar e não beber em excesso. Depois existe um outro fator de risco sebejamente conhecido, que são os tumores da cabeça e pescoço associados à infecção pelo HPV. Este é um vírus que também, se estiver portanto, alojado nas células, volto a dizer, das mucosas, causa também uma inflamação crónica, e esta inflamação crónica leva a lesões que podem vir a desenvolver também o cancro da cabeça e pescoço. Este é um fator de risco que pode ser, nos dias de hoje, prevenido com a vacinação HPV. Muito bem. Portanto, também é outra coisa a ter presente. Doutora Ana Joaquim, volto a si. Como é que se trata o cancro da cabeça e do pescoço e qual é que é a probabilidade de cura? Portanto, o tratamento do cancro da cabeça e pescoço depende, logicamente, da fase em que é diagnosticado. Como a doutora Ana Raimundo referiu, infelizmente, ainda são diagnosticados mais casos em fase avançada e menos em fase mais, digamos, precoce. Portanto, será 60% mais ou menos em fase avançada e 40% em fase precoce. O que é que isto significa? Aqueles que são diagnosticados na fase precoce são aqueles que são em fases mais iniciais e que não têm envolvimento dos gânglios, ou se tiverem um envolvimento pequeno e que não tem metastização, portanto, raízes do tumor à distância. Quando falamos do tratamento destes casos em particular, é um tratamento que se diz unimodal, é só uma modalidade terapêutica habitualmente, ou a cirurgia ou a radioterapia. Portanto, é um tratamento, as cirurgias neste tipo de doença mais localizada são cirurgias menos extensas também, por exemplo, na laringe se podem ser tratados com cirurgias que não obrigam a tirar a laringe inteira, nem a ficar com a traqueostomia, e que são feitas cordectomias laser, por exemplo, ou então a radioterapia simples também. Logicamente, percebe-se que estes tratamentos têm menos sequelas do que quando falamos da